Inscreva-se no canal e curta o vídeo, ou vai ser assombrado pelas forças malignas que te observam. Pegue seu chá, sua água, seu café, sente confortavelmente, pois agora vai começar uma história. A sombra que me segue. Meu nome é Enio, que significa pânico, terror. E vou contar parte da minha história. Sempre fui muito cético, não acreditava em nada sobrenatural, religioso ou espiritual. Zombava bastante dessas coisas, tanto sombrias quanto divinas. Eu era feliz, realizado, tenho uma família, 2 lindos filhos gêmeos, a Heloísa e o Heitor. E uma linda mulher que se chama Helena. Quando um dia eu voltava para casa do trabalho, escutando minha música preferida no rádio, eu dirigia por uma longa estrada sinuosa, densa e bem escura. De repente, fui tomado por uma terrível sensação de desespero. Me senti enjoado e parecia que o ambiente tinha mudado. Olhei para o lado e vi uma criatura horrenda, sentada no banco do carona, sorrindo para mim. Aconteceu tudo muito rápido, não deu tempo nem de pensar. Apenas pisei no freio e parei o carro. Antes que eu pudesse abrir a porta, a criatura tocou em mim e o carro foi lançado com violência em uma árvore. Fui atingido por uma sombra negra, com os olhos pegando fogo e fazendo um barulho assustadoramente sombrio. Eu vi aquela figura em câmera lenta, sentado no banco ao lado do meu, sorrindo para mim. O carro ficou estilhaçado e eu despedaçado. Horas se passaram e eu não conseguia me mexer. Estava preso dentro do meu corpo, numa terrível escuridão, e a única coisa que eu conseguia ver era aqueles olhos e um sorriso macabro, olhando para mim no meio da escuridão, fazendo sons terríveis. Eu não conseguia pensar direito, não conseguia entender o que estava acontecendo. O dia amanheceu, mas tudo estava esquisito. O céu estava vermelho e a floresta estava toda seca, sem folhas verdes, parecia tudo morto. Logo eles chegaram em um carro. Até pensei que estava salvo. Mas desceram dos carros pessoas, e atrás de cada uma delas tinha figuras sombrias, tão feias e sinistras quanto aquelas que me observavam. Eles me resgataram de dentro do carro, me colocaram na ambulância e seguiram até o hospital, mas nada era normal. Era tudo muito denso e sombrio, tudo velho, com aspecto de enferrujado. Tudo cheirava mal e as pessoas tinham rostos esquisitos, como se tivessem mortos há algum tempo. Eu estava assustado e tentando gritar. Me sentia sufocado. Só consegui mexer os olhos. Aquelas pessoas falavam comigo de maneira agressiva. Eu estava com muita dor, mas não conseguia desmaiar ou dormir, nem mesmo com os remédios que injetaram. Chegando no hospital, tudo igualmente do mesmo jeito, corpos mortos pelo caminho, vultos e espíritos sombrios por todos os lugares, gritos de desespero. E muitas pessoas, médicos e enfermeiras, como era um hospital normal, mas todos eles estavam sendo observados.
obsidiados por algumas coisas e suas feições eram horríveis. Haviam algumas pessoas que eram normais. Eu tentava pedir ajuda a elas, tentava perguntar o que estava acontecendo e onde eu estava, mas não conseguia me mexer. Era como estar preso em uma paralisia do sono, onde você só sente desespero e medo. Parece que algo ruim a qualquer momento vai acontecer e te matar. Mas nesse caso, eu conseguia ver coisas, essas criaturas sombrias. Eu não consigo descrever o quão horrenda tudo isso era. Logo entrei numa sala de cirurgia e pude sentir cada corte de bisturi, cada osso cerrado, cada agulha penetrando em meu corpo, e parecia que tudo doía em minha alma. Eu estava em um mundo de dor. Não conseguia desmaiar, nem dormir, nem apagar. Apenas ficar paralisado, torturado e amedrontado com tanta dor e aqueles monstros. Sentia prazer e se deliciava com isso, asquerosamente sorrindo, e todos os outros faziam sons e me davam susto o tempo todo. A cirurgia acabou e me levaram para o quarto. Fui ficando meio dormente quando de repente vi minha mãe, minha mulher e os meus 2 filhos lindos. Mas a face deles estava diferente. Também com um semblante triste, e atrás delas estavam esses seres pálidos. Eram a tristeza encarnada e o desespero encarnado. Eles ficavam ao redor deles, sugando uma energia de cor negra, uma fumaça preta que saía delas. Em meu desespero, tentava gritar, e apenas os meus filhos, que permaneciam iguais, tinham figuras diferentes ao lado deles, mas elas eram neutras. Eu não conseguia sentir nada de dentro delas. Não sei se eram boas ou ruins. O tempo inteiro permanecia perturbado. Me sentia abandonado, não conseguia ter pensamentos bons, não conseguia sair daquilo, não conseguia me mover, apenas via dia após dia. Meus familiares vindo e indo, parecia que tudo ficava cada vez pior. O clima só piorava, não sabia mais quem eu era. Estava começando a esquecer de quem eles eram. O desespero estava dentro de mim. Todos os dias aparecia um novo tipo de dor e um novo tipo de medo em alguns lapsos de memória. Eu conseguia pensar pequenas frases e me perguntei onde está a minha coragem, mas eu estava destruído. Escutava todos falando, mas não conseguia reagir. Ficava gritando em minha mente. Quando a noite chegava, algo subia em meu peito e começava a pular e me torturar. Não tinha fim. Tentava encontrar luz, mas nada adiantava. E logo caía em desespero de novo. Não tinha forças para lutar contra tudo aquilo. Uma noite, tentando com todas as forças, como sempre, me mexer e sair daquela cama, daquele lugar horrendo, eu pensei, eu apenas vou relaxar e deixar acontecer. Foi então todos os gritos e monstros e tudo que havia visto o tempo inteiro desapareceu. Ficou o maior silêncio, um silêncio ensurdecedor. Eu conseguia ouvir apenas o meu coração bater e o meu pulmão bombear o ar que aquelas máquinas colocavam dentro de mim. Eu estava extremamente calmo pela primeira vez. Não sentia dor, não sentia medo,
nem angústia. Olhando para a porta, eu vi um ser que me olhava de volta com olhos vermelhos, orelhas grandes e pontudas. Apenas uma sombra, uma silhueta em forma de gato gigante, como aquelas pinturas de gato egípcios. Fiquei olhando fixamente para aqueles olhos vermelhos e ele começou a se mover em direção ao corredor do hospital. Então fui atrás, flutuando. Cheguei em uma recepção e, exatamente como um gato faz, subiu e se sentou suavemente e ficou olhando para mim. Então fui até lá e sentei ao lado dele. O silêncio profundo por alguns segundos. Então fui puxado novamente para o meu corpo e acordei no hospital. Tudo estava exatamente igual ao outro hospital. A diferença é que agora era um quarto de hospital normal. Ainda não conseguia me mexer, mas meu tempo naquele lugar horrível acabou. Era dia claro. Consegui ouvir pássaros cantando. Então alguém entrou pela porta e quando olhei, era o meu médico e enfermeira de todos os dias. Só que eles estavam normais. Não tinha mais caras horrendas e não tinha mais nada atrás deles, apenas pessoas. Meu coração já estava tão quebrado que eu achei que era mais um truque do submundo. O médico me examinou mais uma vez, como sempre. A enfermeira me deu medicações. Eu tentei falar e me mexer e, para minha surpresa, consegui. Eu disse: "Me ajude!" E eles olharam para mim sorrindo e disseram: "Está tudo bem, você acordou." Mal sabia eles que eu estava sem dormir há 7 longos anos. Passei 7 anos nesse estado. Parecia uma eternidade. Fizeram todo o protocolo para o paciente que acorda do coma. Logo minha esposa chegou. Consegui falar com ela, mesmo estando muito debilitada. Todo aquele horror tinha desaparecido. Consegui me mover. Havia cicatrizes por todo o meu corpo, mas eu estava curado de todos os ferimentos. Helena, Elisa e Heitor e minha mãe estavam normais do jeito que sempre foram, felizes e emocionados por eu ter despertado. Não tinha nada mais atrás deles. Fiquei desconfiado por muitos dias, achando que aquilo não era real. Voltei para casa, mas eu era outra pessoa depois de tanto tempo naquela tortura. Não conseguia mais ser o mesmo. Tentei começar a voltar à vida normal. Pouca coisa tinha mudado. Meus filhos já tinham crescido um pouco mais. Estava entrando na adolescência. Comecei a me tratar com psicólogos. Faço terapia até hoje. Às vezes desconfio se isso tudo é real ou apenas uma memória falsa. Passei tanto tempo naquele ambiente sombrio que penso que a qualquer momento voltarei para lá por muitas noites. Eu tinha medo de dormir e penso comigo: será que aquele é o submundo espiritual ou o mundo astral? Me questiono. Ainda não consegui achar uma explicação para o que aconteceu. Sempre fui tão feliz e positivo. Até hoje ninguém sabe como o acidente aconteceu. Não tinha carros nem nada que pudesse me jogar para fora da pista daquela maneira. Mas eu sei como aconteceu. Não tenho uma explicação lógica, apenas sobrenatural. Às vezes, quando durmo, consigo sair do meu corpo em viagem astral e ver aquele horrendo monstro me olhando em alguns lugares escuros. Nunca mais tive paralisia do sono
e sou muito grato por isso. Já o outro ser, em forma de gato, nunca mais o vi. Acho que foi ele que me tirou daquele lugar. Essa foi minha experiência com o sobrenatural. Aquele lugar sombrio, escuro, Está enterrado profundamente, em algum lugar dentro de mim. E convivo com medo de voltar para lá quando eu morrer.